Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos nesse dia de hoje. Estamos entrando com a temporada dos tribunais vinculados aos cartórios extrajudiciais brasileiros, onde... o Rodrigo está entrando aqui. Onde estamos transmitindo algumas informações a respeito dos movimentos que os cartórios e os tribunais estão implementando nesse momento pós-pandemia. E hoje é um dia muito feliz, porque estamos com o pessoal do Tribunal de Goiás. Agradeço imensamente a presença do doutor Algomiro Carvalho Neto, segundo juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça de Goiás, o doutor Ubiratã Alves Barros, assessor de orientação e correição da Corregedoria Geral da Justiça de Goiás, Dr. Sérgio Dias Júnior, diretor de correição de serviços de apoio da Corregedoria Geral da Justiça de Goiás, Dr. Naurican Ludovico Lacerda, que é presidente do IFPJ de Goiás, e o Dr. Igor França Guedes, presidente das instituições Sinoreg Goiás, ATC e COR Goiás. São todos muito bem-vindos nessa manhã ensolarada aqui em São Paulo, né? Nesse momento de transmissão, com várias pessoas participando e querendo ouvir. Seja um bom dia para todos nós. Bom dia, muito obrigado pela acolhida. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Gostaria de iniciar com o doutor Algomiro para nos falar quais são as ações prioritárias que o tribunal proporcionou para o funcionamento adequado dos cartórios judiciais para atender a sociedade goiana nesse momento. Bom dia, Denise. Bom dia aos demais colegas de live, né? Uma forma diferente que todos encontraram agora para poder se comunicar, né? Eu, pelo menos, são experiências novas que nós estamos vivendo. Essa pandemia traz algumas coisas de positivo para nós e nós devemos aproveitar o máximo possível aquilo que é de melhoria para todos nós, né? Seja para as nossas atividades cotidianas, para as nossas atividades profissionais, atividades familiares, principalmente nesse momento de isolamento em que a gente começa a ver, assim, algumas ocasiões, algumas situações, relações começando a se deteriorar por conta desse afastamento social, né? Nós não podemos deixar que isso aconteça e precisamos usar a tecnologia a nosso favor, que é isso que estamos fazendo agora. Cumprimento, então, a Denise pela iniciativa e pela oportunidade de nos proporcionar essa possibilidade de levar aos seus usuários, aos seus telespectadores, as atividades que estão sendo tomadas aqui pela Corregedoria do Estado de Goiás. Cumprimento também aos demais integrantes, nossos colegas, o Sérgio, que é o assessor de orientação, o diretor de correição e serviço de apoio, o Biratã, nosso conhecido Bira, que é o assessor de orientação e correição, o Naurican, que é presidente do IRTDPJ, eu sempre costumo errar essa sigla, né? Sigla grande. Eu errei também no início. Pois é, e cumprimento o Igor também, que eu costumo errar, é o tanto de associação que ele é presidente, né? Que é do COR, ATC e Sinoreg. Acertei dessa vez? É isso mesmo? É um presidente residual, né? Aquilo que os outros não são presidente, ele é presidente. Bom, essa gestão da corregedoria sobre a coordenação e as determinações do nosso corregedor-geral, desembargador Quisleu, ela tem sido uma gestão participativa. A gente, desde o início, tem convidado os delegatários e interinos também das atividades registrais e notariais para participar da solução dos problemas que se apresentam. Então, desde o início, nós temos realizado reuniões periódicas. Todos os meses nós temos reuniões com os representantes das associações das atividades extrajudiciais para definir aquelas atividades prioritárias, para definir a resolução de problemas que se apresentam para as atividades. E não foi diferente agora nesse momento, né? Nesse momento, desde a primeira
a edição do primeiro ato do CNJ, que veio lá com a orientação 9, lá de março ainda, e depois a recomendação 45, e depois, posteriormente, os demais provimentos editados, os provimentos editados pelo CNJ, do 91 até o 99, com as orientações para a atividade extrajudicial. Nós fizemos também algumas reuniões com os representantes das associações do extrajudicial para definir as ações que deveriam ser adotadas aqui. Num primeiro momento, a Corregedoria, depois de ouvir as associações e ouvir também a área de saúde do nosso Tribunal de Justiça, através do nosso diretor de saúde, definiu que a melhor conduta naquele momento, justamente porque era uma coisa nova ainda, era uma situação que a gente não estava ainda... Na verdade, ainda não conhecemos muito bem essa situação, fizemos opção pelo fechamento. Então, nós tivemos um período de fechamento de 15 dias, com atividades remotas, permitindo que as atividades fossem desenvolvidas, porque são atividades essenciais, o CNJ sim já o disse, os atos que são editados pelo governo federal e agora também editado pelo governo do estado de Goiás, reconhecendo essa essencialidade da atividade registral e notarial, que realmente confere a segurança jurídica para as relações negociais, para as relações entre as partes, entre os interessados, mas nós ficamos durante esse período de 15 dias com as atividades presenciais, a não ser naqueles casos de urgência, suspensas, e com atendimento remoto, especialmente através das centrais eletrônicas das atividades, principalmente registrais. Posteriormente, nós, a partir da edição do segundo decreto do governo do estado de Goiás, retomamos essa atividade, limitando um determinado período de atuação. Então, o expediente manteve-se da forma como é originariamente aqui no estado de Goiás, que é das 8 às 17 horas, e com atendimento presencial das 10 às 16 horas. É isso mesmo, né? Me corrija aí, Sérgio Bira, se eu tiver das 10 às 16, na nossa última portaria que disciplinou as atividades. Nós começamos com a edição de ofício circular orientando a atividade com base nos atos normativos do CNJ, e, posteriormente, editamos uma primeira portaria, que foi com a suspensão das atividades, e, na sequência, a portaria 57, e orientando para o cumprimento de todos os atos normativos do Conselho Nacional de Justiça, editados pela Corregedoria Nacional de Justiça, das atividades com relação às atividades das serventias extrajudiciais. Então, a Corregedoria do Estado de Goiás, ela está sempre atenta, tanto aos normativos do CNJ, através de sua Corregedoria Nacional, quanto aos normativos do governo federal e do governo estadual, visando sempre, em primeiro lugar, a segurança, tanto dos usuários quanto dos colaboradores, né? Seja dos delegatários, seja dos seus colaboradores das serventias. E depois a prestação eficaz do serviço notarial e registral aqui no estado de Goiás. Mas sempre, repito, ouvindo as associações, porque elas sim contribuem muito, porque estão lá na ponta, né, na atividade, prestando atividade, então contribuem muito na tomada de nossas decisões. Tem sido essas as ações tomadas pela Corregedoria Geral da Justiça aqui do estado de Goiás, Denise. Doutor, como que ficou o funcionamento assim dos cartórios, no sentido de ter alguma possibilidade de utilizar recursos eletrônicos para prestar o serviço para os seus usuários nesse momento que os cartórios estiveram fechados? As centrais de registro eletrônico, e acredito até que os próprios delegatários representantes das associações vão poder falar melhor, aquelas que já estão implantadas em funcionamento, estão sendo efetivamente utilizadas aqui no estado de Goiás. E essas centrais, elas de fato proporcionam uma agilidade maior, possibilitam uma forma mais eficaz de prestação de serviço, não há dúvida nenhuma. A Corregedoria Geral do estado de Goiás, ela tem procurado, nos seus atos normativos, regulamentar a utilização, regulamentar a forma de uso dessas centrais eletrônicas. Então, eu acho que os representantes das associações, tanto na Auricam quanto o Igor, vão poder falar melhor a respeito da utilização das centrais, mas elas estão em funcionamento aqui no estado de Goiás. Ótimo. Doutora Biratã, doutor Sérgio, como os cartórios estão atendendo às necessidades da sociedade goiana de hoje, na visão de vocês? Sim. Bom dia, Denise. Bom dia
aos demais integrantes da live, a todos que nos assistem aí. Quero agradecer a oportunidade, né, que estamos tendo aqui de falar um pouco sobre o foro extrajudicial, os cartórios, né, do Estado de Goiás. Dizer que é um prazer estar com todos vocês aqui hoje. E é importante que se diga isso, sobretudo, que isso aconteça, sobretudo, no momento desse que vivemos, no momento de pandemia, né, em que há aí uma redução da atividade como um todo, né, de movimentação, sobretudo, devido às questões de movimentação, por controle do vírus e tal. Então, é muito importante, parabéns aí a Chay, a você, Denise, pela iniciativa. Eu queria destacar duas palavras que você utilizou no seu questionamento aí, que são necessidades da sociedade, né? O que está sendo feito para atender essa necessidade da sociedade. E eu entendo essa necessidade da sociedade como sendo, de fato, a necessidade humana, né? Sobretudo nesse momento aí que estamos vivendo. Que uma coisa que a gente não pode esquecer é que o cartório extrajudicial, o foro extrajudicial, como nós costumamos chamar aqui em Goiás, ele é um serviço público, né? É um serviço prestado, é um serviço público. E, como tal, ele, independentemente, né, da situação que nós estamos vivendo, ele deve ser prestado de forma eficiente, com qualidade, né, aos cidadãos brasileiros, cidadãos goianos, no caso. E aí eu gostaria de enaltecer o que o doutor Algomiro falou, que nós fomos muito felizes. Eu vi numa última live sua aí, que um dos juízes auxiliares que você entrevistou do Sul, ele falou assim, que se fosse para acontecer o que está acontecendo, que bom que aconteceu agora, né? Você vai se recordar disso, né? E aí eu faço minhas a palavra desse magistrado, porque ainda bem que se era para acontecer, que está acontecendo agora, porque está existindo uma sinergia muito grande entre a Corregedoria, que é o órgão de regulamentação da atividade extrajudicial, e os representantes dos cartorários, como bem colocou o doutor Algomiro. Então, veja, essa interação que está tendo está permitindo, sim, a Corregedoria, através dessa interação com os cartórios, a tomar atitudes, né, a regulamentar, a orientar a atividade extrajudicial, e com o fim último de propiciar esse atendimento dessas necessidades, né, da sociedade, que você bem se referiu e que eu estou estendendo aqui para essas necessidades humanas. Para quem nos assiste, né, ter uma noção que normalmente as pessoas chamam de cartórios, né? Os caras vão no cartório, né? Os principais atos de nós, cidadãos, da nossa vida civil, que é o nascimento e a morte, ele se inicia e finaliza, né, a nossa existência num cartório, que é o registro de nascimento dos nossos filhos, né, das pessoas que nascem, e eventualmente aí o óbito, né? E então, assim, a importância, destaquei isso para falar da importância que sim, né, a continuidade desse serviço de excelência, né? E a Corregedoria tem se destacado nisso, dessa forma que foi colocado, né, já pelo doutor Algomiro, e que eu fiz referência aí, dando uma resposta rápida. Porque numa situação, ao cartorário e à própria população, porque numa situação dessa que nós estamos vivendo de pandemia, existe uma profusão muito grande de normas, né? Nós temos normas federais, emanadas sobretudo pelo CNJ, normas estaduais, como bem se referiu por Algomiro, já foram editados alguns decretos aqui no Estado, e também atos, eventualmente, dos prefeitos, né? Porque os cartórios estão localizados em municípios, né? E a Corregedoria tem se movimentado muito bem nesse período, e essa movimentação boa é graças a essa interação que nós temos aqui em Goiás com os representantes das associações. Nos permite tomar decisões assim, muito, muito profícuas, né, para a continuidade da prestação de serviços. Basta dizer que nas primeiras 2 semanas, Denise, nós chegamos a ter, assim, reuniões com os cartorários, 2, 3, 4 reuniões, chegamos a ter, assim, o máximo de 4 reuniões, porque abriu uma norma, o CNJ publicava uma norma,
havia uma dissonância aí entre um decreto estadual, uma norma do município, e o cartorário se recorre à corregedoria, porque nos termos da Constituição Federal, a corregedoria, são as corregedorias dos estados e do DF que regulamentam a atividade notarial e registral. Então, assim, para concluir, essa necessidade, essa necessidade da sociedade, essa necessidade humana, eu penso que ela vem sendo atendida dessa forma, com respostas rápidas, centralizando, dando norte, né, de como agir, né, de como as coisas devem continuar, né, tentando aí manter, né, no sentido geral, sem tanta dissonância aí, esse novo normal, né, tentando manter essa nova normalidade que nos pegou a todos de surpresa, né? E aí você poderia perguntar, mas como, Bira? Você fala aí de que os cartórios estão, sim, atendendo com excelência nesse período, né, na medida do possível, lógico. Nós temos aqui em Goiás, Denise, 2 grandes canais de comunicação com a corregedoria, que é o SAL, que é o Serviço de Atendimento ao Usuário, né, da corregedoria, e os canais de comunicação direto com a assessoria correcional, que é o braço da corregedoria que fiscaliza e orienta os cartórios. E o que eu posso dizer a você e a quem nos assiste é que os questionamentos que nos chegam, as demandas que nos chegam, elas não são demandas específicas do período da pandemia, entende? São demandas normais que se apresentariam há 6 meses atrás, 4 meses atrás, ano passado, então são coisas normais. Então, com base nesse feedback que a gente tem desses canais de comunicação que eu posso afirmar com segurança a você, né, e a quem nos assiste, que, de fato, as serventias extrajudiciais do Estado vêm atuando de forma, dentro dessa nova normalidade, de forma muito, vem atuando muito bem, né, diante de todo esse contexto. Eu compartilho com algumas das suas opiniões, no sentido de o motivo da existência dos cartórios extrajudiciais do país são para atender a demanda da sociedade, né? Ou através de registros de nascimento ou falecimento, ou dos seus imóveis, ou protestando seus títulos, ou criando entidades. Ele existe para atender a sociedade, e de uma forma ágil, segura, né, que nesse momento se comprovou a importância dos cartórios, demonstrando essa segurança jurídica dos atos praticados. E, ao mesmo tempo, doutor Ubiratan, no sentido de valorizar o serviço dessas instituições, desses órgãos, para beneficiar a sociedade como um todo. Porque sem eles seria muito difícil. E se nós tivermos um trabalho de excelência rápido, ágil, desafoga, inclusive, o tribunal. Porque menos reclamações vão para o tribunal. E o titular do cartório assume uma responsabilidade mais ampla de atender realmente a necessidade da sociedade. Doutor Sérgio, qual a sua opinião sobre isso, por favor? Bom dia a todos. Bom dia. A corregedoria percebe, nesse momento, né, de pandemia, que várias ações vêm sendo implementadas pelos cartorários de Goiás, buscando a continuidade do serviço extrajudicial e a segurança, né, dos usuários das serventias, né, como foram disponibilizados canais eletrônicos de atendimento. Então, as serventias atendem aí pelo WhatsApp, por e-mail, por telefone, né, a recepção eletrônica dos documentos, né, nos cartórios de registro civil, que o Bira colocou aí, né, da importância dos cartórios de registro civil. Então, a recepção dos documentos de forma eletrônica, os documentos encaminhados pelo usuário, pelos hospitais, né, referente aos registros de nascimento e óbito, conforme regula o provimento 93 de 2020 do CNJ, plantão à distância do registro civil, envio de intimações eletrônicas tabelionados de protesto, né? Quanto ao envio dessas intimações aí, dos tabelionados de protesto, é importante frisar que a lavratura do protesto em Goiás, ela ficou suspensa, né, de 20 de março até o dia 15 de maio. Então, até sexta-feira passada, a lavratura do protesto estava suspenso. Durante esse período,
os tabelionatos de protesto estavam realizando apenas as notificações, mas não estavam protestando. Né? Foi uma questão alinhada aí entre o Poder Executivo, a Corregedoria e as associações. E mesmo sem protestar, foi recuperado mais de 98 milhões de reais em dívidas, né, pelos tabelionatos de protesto. Então, apenas com as notificações, o que assim, leva a gente a perceber a importância do protesto para a sociedade. Né? Então, no início desse mês de maio, a Corregedoria foi demandada pelo Instituto de Protesto, né, o IEPTB, aqui de Goiás, para que fosse retomada a lavratura conforme o provimento 97 do CNJ, né, que é o provimento que regulamentou aí a forma de notificações durante esse período, e ele trouxe também a lavratura do protesto. Né? Nessa oportunidade, ficou aí demonstrada para a Corregedoria a importância do protesto para a economia. Então, principalmente para aquelas empresas menores, né, fornecedoras de matéria-prima. Então, foi decidido pelo corregedor o retorno da lavratura dos protestos em Goiás a partir de ontem, né, do dia 18 de maio, né, voltou a permissão, vamos dizer assim, para a lavratura do protesto. Né? E outras atividades também, outras ações realizadas pelos cartorários goianos que não podem ser esquecidas nesse momento. Foi o equilíbrio do horário de atendimento ao público e do horário de trabalho dos prepostos, sobretudo nas grandes comarcas, né? Isso aí, alinhado ao provimento 57 da Corregedoria. As medidas de prevenção à contaminação do coronavírus, recomendadas pelas autoridades sanitárias e pela Corregedoria, né? Como horário agendado, distanciamento, uso de máscara, álcool em gel. Então, todas essas ações vêm contribuindo para a continuidade da prestação de serviço para a população goiana de forma segura. Exatamente. Então, muitas ações que estavam paradas, até no processo decisório, né, doutor Sérgio, teve uma velocidade maior, né, até nesses atendimentos eletrônicos, via WhatsApp, quando que a gente ia imaginar, antes da pandemia, a gente conseguiu uma resolução tão rápida e que hoje é natural, né? Todo mundo faz tudo com o celular na mão. Então, exatamente. O quanto isso beneficiou, né, a agilidade do negócio, do mercado funcionar de uma forma mais rápida, mais sistêmica para a sociedade, né? Porque os cartórios fechados, a comunidade não faz negócio, né? Imagina sem protestar, ficar um bom tempo sem protesto, vira um caos, né? Então, a reorganização de um outro jeito foi necessária para que aproveitasse esse momento de agilidade para dar uma resposta mais rápida para a sociedade. Isso foi diferente. E a Corregedoria, como falou o doutor Algomiro, o Biratã, por um canal direto disponibilizado, né, via WhatsApp, com as associações representantes aí dos serviços extrajudiciais de Goiás, ela conseguiu tratar desses assuntos urgentes, vamos dizer assim, durante o momento da pandemia, né, para que fosse, assim, regulamentado pela Corregedoria de Goiás de forma mais rápida, né, para que fosse orientados os notários e registradores de como proceder nesse momento, porque a situação pegou todo mundo de surpresa. Exatamente. Obrigada, doutor Sérgio. Doutor Naurican, na sua visão, os cartórios que estavam mais organizados, com uma gestão implementada, tiveram um resultado diferente, mais rápido nesse momento de pandemia? Bom dia, Denise, bom dia a todos, bom dia, doutor Algomiro, doutor Biratã, doutor Sérgio, doutor Igor. É sempre um prazer estar participando dos debates que a CHAI promove, e em tempo de pandemia, principalmente as lives, né, que vieram para mudar para sempre, né, que cada vez mais a gente vai estar utilizando menos o transporte físico e mais as comunicações. Tem uma frase antiga que, desde que eu sou pequeno, que eu escuto, é que o mundo vive sempre uma corrida entre o transporte e as comunicações. É sempre a corrida. À medida que as comunicações ficam mais evoluídas, você precisa cada vez menos do transporte. Imagina uma época em que você tem holografia, que as pessoas se comportam quase como se estivessem na mesma sala,
mas estando em lugares diferentes do mundo. Você não precisaria mais nem ter transporte, né, assim, sob um ponto de vista, para essas reuniões. E você ter um transporte instantâneo, o teletransporte, você não precisava nem fazer lá. Todo mundo nos teletransportar para Chai, não é? A gente não precisava mais nem de internet. A gente vai lá agora, vamos ali agora. Não precisaria mais de internet. Então, tem sempre essa corrida aí. E essa restrição de transporte, de locomoção, de interação, acaba beneficiando as comunicações, e essas lives são uma delas, né? Agora, voltando à sua pergunta, Denise, eu acho, sim, em toda crise, os mais capacitados, os mais preparados, os mais precavidos, acabam tendo uma resposta mais fácil, mais imediata, mais eficiente. Por quê? Porque já estavam numa situação preparada para aquele tipo. Você fala, quando nós temos eventos, não são os eventos que muitas vezes derrubam a gente, mas são as nossas reações aos eventos. Isso em qualquer área da vida, né? Às vezes em casa, tem uma determinada situação com a esposa, você fala, a gente brigou por causa disso. Não, a gente brigou porque não estava preparada para atender aquela situação, porque nada provoca uma briga por si só, né? Nenhum evento. Então, os cartórios preparados para a atual situação, com certeza, tiveram uma resposta melhor. Eu vejo vários exemplos, o próprio primeiro registro de imóveis aqui, eu vejo que já estava preparado daqui de Goiânia, que eu falo, né? Eu já estava preparado para fazer muitos atos eletronicamente, eles continuaram trabalhando muito bem, recebendo. Agora, eu vejo outros registros de imóveis, e eu falo não de Goiás, mas pelo Brasil afora, que simplesmente fecharam as portas. Exato. Por 15 dias, por um mês, fecharam as portas. Por quê? Porque não tinham o hábito de utilizar os meios de comunicação, apesar da gente ter lei desde 2009, né, a 11997, do Minha Casa Minha Vida, falando sobre o registro eletrônico e mesmo assim não estavam preparados e acabaram não respondendo tão rapidamente. Mas, hoje em dia, o que eu noto é que mesmo aqueles que tiveram que parar de início, hoje estão atendendo, se prepararam, correram atrás, reconheceram o que tinha que fazer e estão atendendo muito bem. Eu vejo os cartórios, em geral, no Brasil, atendendo muito bem, respondendo muito bem à situação atual e hoje mais preparados para enfrentar a modernidade, para enfrentar as necessidades dos usuários do que eles estavam antes. Por esse aspecto, a pandemia foi boa. Sim. Ela trouxe soluções. Toda crise provoca a nossa busca por soluções. E ela trouxe essa busca, eu vejo aqui em Goiás, foi muito importante a interação que a Corregedoria tem com as serventias judiciais. Veja, no momento de crise, se a Corregedoria não se comunicasse bem, ou os cartórios não se comunicassem bem com a Corregedoria, como é que ia ser a resposta? Aqui em Goiás, os cartórios, as corregedorias estão preparados. Aí a corregedoria está preparada, e os servidores, e todo o corpo funcional, e o corregedor-geral, o doutor Algomiro, o juiz, o magistrado, todos estavam preparados para o quê? Para unirmos e darmos solução. Se nós não estivéssemos preparados, nós teríamos soluções e respostas muito mais demoradas. Então, retornando, o prévio preparo realmente é essencial para uma boa resposta. E eu acho que foi essencial para os cartórios, foi essencial aqui para nós em Goiás. Podemos estar prestando esse serviço que nós estamos prestando. E para o senhor, quais foram os meios digitais mais eficientes que foram utilizados nesse momento? Olha, eu vou falar bastante do protesto, né? Das intimações do protesto, que nós tivemos ali 15 dias que nós ficamos sem intimar fisicamente. Para o RTD foi muito ruim, porque nós suspendemos todas as intimações, nós entendemos que as intimações do RTD têm que ser preponderantemente físicas, mas para o protesto, o WhatsApp e os e-mails foram bem importantes. E eu noto assim, que nós temos 2 nichos, né? Nós somos 6 nichos no mundo, né? Nós temos 2 nichos, aqueles que adoram o WhatsApp e aqueles que ainda adoram o e-mail. Quem adora o WhatsApp, quem é muito fã do WhatsApp, não lê mais e-mail. Às vezes a gente fala assim, te enviei um e-mail. Não adianta, eu não vejo e-mail, só vejo o WhatsApp. Aí o outro, mandei pelo WhatsApp. Não vejo WhatsApp, eu só vejo e-mail. Nesse nosso doutorado que a gente fez, intercâmbio nos Estados Unidos também, eu notei que lá eles deem muito mais SMS
do que o WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta que eles não utilizam. Pelo menos assim, com as pessoas que nós tivemos contato nas universidades, lá eles não utilizam muito o WhatsApp, eles utilizam SMS. E no Brasil, eu falo de mim, SMS é uma coisa assim quase morta. A gente usa SMS quando precisa entrar em algum site que tem aquela dupla confirmação, aí te manda um SMS para confirmar se é você mesmo, né? É praticamente nessa situação que eu uso o SMS atualmente. Eu só uso o WhatsApp. Então, assim, eu acho que o WhatsApp e o e-mail foram duas soluções muito importantes para a intimação. E vão continuar nos auxiliando mesmo depois. Quando nós não conseguimos fazer a intimação fisicamente no protesto, antes de publicarmos o edital, com certeza vamos tentar entrar em contato pelo WhatsApp, pelo e-mail, mesmo depois de toda essa pandemia. E como é que foi a resposta dos usuários, doutor Naurican? Porque tinha uma comunicação anteriormente que dizia cartório não se comunica pelo WhatsApp. E agora tem que se comunicar pelo WhatsApp. O usuário percebeu que era seguro, que era verdadeiro. O que vocês fizeram para mostrar para a sociedade que realmente era algo seguro? Nós sempre colocamos o telefone aqui do cartório, da serventia, para as pessoas entrarem em contato em caso de dúvida, e pela forma de abordagem as pessoas conseguem acabar identificando. E nós pedimos confirmação, por exemplo, se eu mando um WhatsApp para alguém a respeito de uma notificação, eu confirmo o CPF primeiro. O número pode ter trocado, né, e eu, de repente, estou mandando uma notificação para uma pessoa que não é mais aquela. Aí a pessoa nos confirmando o CPF, a gente considera que já é uma forma eficiente de saber. Então, a gente confirmando, a gente manda a notificação e fala assim, olha, mas confira no site da serventia aqui do cartório. Não adianta, eu falo serventia entre nós, mas os usuários entendem cartório, né? Então, eu não tenho nada contra a palavra, não. Apesar de não ser tecnicamente a mais correta, eu sou a favor de utilizar. Já fui mais por isso. Entrem em contato, confiram, é importante conferir mesmo, porque tem muito golpe hoje em dia, ainda está acontecendo muito golpe, mas a população tem confiado, tem conferido muitas vezes, e essa barreira inicial que a gente tinha, a gente conseguiu superar. Uhum. Obrigada, doutor. Doutor Igor, como que foi para os registros de imóveis de Goiás enfrentar esse momento de pandemia? Como que vocês estavam tecnologicamente preparados para esse momento? Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos. Eu agradeço o convite, Denise, e a parabenizo por ter organizado esse e tantos outros eventos. Eu parabenizo também o doutor Gomir e toda a sua equipe por terem aceitado participar desse evento, e o doutor Naurican por sempre ter trabalhado e contribuído bastante para a melhoria dos serviços notariais e de registro. Os registros de imóveis daqui do estado de Goiás, alguns mais, outros menos, está pandemia. Muitos dos cartórios já utilizavam-se de comunicação eletrônica, já nem digo tanto com relação ao tráfego de documentos, que isso teria que ser via central, e a nossa central ela só começou realmente a funcionar, só foi implementada, a central do estado de Goiás, com o início da pandemia, graças à corregedoria, que exigiu que se implementasse, porque, num momento inicial, a comunicação entre os cartórios e os usuários, elas se davam quase que exclusivamente por via remota. O atendimento presencial, ele era utilizado apenas em situações excepcionais para evitar perecimento de direito. Então, fora dessas situações, o atendimento ele podia ser realizado, mas por via remota. Então, não tinha como o usuário entregar um título no cartório ou fazer o requerimento de uma certidão se não fosse por meio de uma central, para aqueles cartórios que não tinham e-mail, não tinham site preparados para receber esses pedidos. Não foi o caso do primeiro registro de imóveis, nem do quarto, nem de registro de imóveis de Anápolis, senador Canedo, de vários colegas, que já desde um tempo têm utilizado bastante a internet tanto para receber quanto para entregar esses documentos. E o problema, como acontece no Brasil inteiro, não só aqui no estado de Goiás, é que a sociedade que às vezes não está preparada para
se comunicar de forma eletrônica com o cartório ou receber documentos eletrônicos. A gente tem notícia de que em alguns estados, quando as certidões eletrônicas, os estados, em algumas cidades, quando as certidões eletrônicas começaram a ser emitidas, que até gerente de banco não aceitava, eles pediam a versão física. E era difícil para a pessoa defender que o cartório realmente estava fechado e que não podia fazer aquele atendimento fisicamente nesse momento. Por sorte, o CNJ, dentro de 10 dias, ele falou que o serviço realmente era essencial e que os cartórios deveriam voltar a abrir suas portas. Não era o caso aqui de Goiás, mas a gente tem notícia que no Rio Grande do Sul, por exemplo, o seu estado, os cartórios realmente estavam fechados. Isso fez com que os bancos, alguns deles, não todos, começassem até a liberar financiamento, ou previram, pelo menos, a liberação do financiamento sem o registro em cartório, o que gera uma insegurança jurídica terrível, porque se existe uma garantia e se ela não tiver sido registrada, é como se ela não existisse no seio jurídico, no âmbito jurídico. E até por isso, doutor Igor, que eu resolvi fazer esse movimento junto com os tribunais, porque eu acredito que esse trabalho em conjunto é que faz a diferença, né? Os tribunais compreenderem a necessidade da sociedade através dos cartórios, porque são os cartórios, e agora vou corrigir aqui, doutor Norberto, as serventias, né? Que estão próximas ao usuário e percebem a necessidade imediata. Então, esse conjunto de pessoas, de profissionais alinhados ao bem comum da sociedade, traz respostas mais rápidas. Então, esse movimento foi exatamente por isso, porque em alguns estados estava o caos instalado e as pessoas não conseguiam perceber a força de reação, sendo que em outros lugares, em outros estados, já estavam recuperando a quantidade de atendimentos, né, aumentando a quantidade de atendimentos e o mercado voltando a funcionar. E agradeço novamente ao doutor Algomiro, doutor Sérgio, doutor Ubiratã, por terem aceitado o convite de estar aqui conosco, porque esse envolvimento conjunto que vai trazer um resultado mais benéfico para a sociedade e que outros estados que estão nos ouvindo comecem a se mobilizar para esse caminho, que eu acredito que a sociedade vai ser muito melhor atendida. Doutor Igor, e vocês também estão trabalhando com a ONR, né, que foi uma instituição que foi criada agora há pouco, eu também acredito que vai trazer muito benefício para a sociedade através dos cartórios de uma forma mais ágil, mais segura. Como que está esse processo agora? O que vocês estão pensando? O que vocês já têm de ações concretas para ajudar os titulares a utilizarem mais essas ferramentas? O ONR ele foi criado por meio de uma lei, a Lei de Regularização Fundiária, em 2017, mas só agora, no mês passado, no dia 16 de abril, é que o Estatuto do ONR foi aprovado em Assembleia. A realização dessa Assembleia foi acompanhada pelo CNJ, porque cabe ao próprio CNJ fiscalizar o cumprimento do Estatuto. Muitas das atividades atribuídas ao ONR, e a principal delas é a implantação do próprio Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, elas já vêm sendo desempenhadas em âmbito nacional por vários colegas dos mais diversos estados, que se reuniram numa associação que chama CORE-BR, que é Colégio Registral Imobiliário do Brasil, e lá já existem plataformas de âmbito nacional que pretendem colocar em prática aquilo que o ONR vai assumir até naturalmente. O ONR hoje ainda não tem uma estrutura física, não tem estrutura de pessoal. Lógico que existe lá já um conselho deliberativo, já existe, sob o ponto de vista do organograma, já existem várias pessoas que já foram nomeadas para esses órgãos do ONR, mas fisicamente não existe a estrutura. E quando os colegas de âmbito nacional resolveram criar o Colégio Registral Imobiliário do Brasil, o CORE-BR, a ideia era que isso fosse transmitido depois por o próprio ONR. No estado de Goiás, nós, como eu falei, a gente só vem implementar o registro eletrônico, a central eletrônica, há bem pouco tempo, após o início da pandemia. Diversas funcionalidades não existem ainda hoje na nossa central. A central também não funciona na mesma velocidade que nós gostaríamos.
Nós temos aqui, por exemplo, o serviço de protocolo eletrônico, de requisição eletrônica de certidão, só que a gente não pode ver a central como um simples atravessador de pedido, como um mero despachante, porque isso acaba encarecendo, não só do ponto de vista financeiro, mas inclusive de tempo, sem trazer nenhum ganho, porque serviços que hoje podem ser requeridos e respondidos numa dada velocidade na minha serventia, pelo próprio site do meu cartório, eles demoram 2, 3, 4 ou 5 dias a mais quando são feitos via central, porque a comunicação por meio da central ela é muito mais difícil do que a comunicação com o usuário pelo próprio cartório. O usuário, quando ele entra em contato com a serventia, ele já conversa com aquela pessoa que vai realmente atender o serviço que ela espera, que vai emitir uma certidão ou que vai praticar um ato de registro ou de averbação. Quando essa comunicação é feita pela central, ela vai se comunicar com uma pessoa que não vai praticar aquele ato. Então, essa central tem que se comunicar com o registro de imóveis, o registro de imóveis responde para a central e a central é quem responde para o usuário. Então, a gente cria aí um atravessador que, em princípio, não é muito interessante. O que a gente tem que ver a central, e eu vou dar um exemplo muito simples com relação ao protocolo, por exemplo, de um título eletrônico. Não basta você produzir o título de forma eletrônica, assiná-lo digitalmente e encaminhar ao cartório, porque o tempo que a gente leva para praticar um ato de registro ou averbação é muito semelhante ao tempo que se leva para praticar um ato de registro ou averbação com o título que é apresentado fisicamente. Uma das principais funções da central, e o ganho está exatamente nisso, é quando você começa a trafegar arquivos. Quando você gera um XML com as informações que o registro de imóveis precisa para calcular os emolumentos e para praticar os atos de registro ou averbação. Então, nisso, você coloca basicamente o computador para conversar com outro computador. O risco de erro é mínimo, porque você tira muitas das vezes, e não integralmente, porque isso no nosso sistema é impossível, mas você tira quase que integralmente a necessidade do olho humano para perceber se existe um erro ou não na grafia de um nome. O próprio sistema ele consegue trabalhar para fazer essas verificações, deixando as pessoas para trabalhar com aquilo que realmente é necessário, que é a qualificação jurídica do documento. Então, o que a gente vê aqui no estado de Goiás? Existe um campo ainda, um caminho muito longo a ser percorrido, e eu queria ressaltar a própria iniciativa do Tribunal e do CNJ, que nesse momento de pandemia, eles não restringiram a comunicação com o usuário por meio apenas das centrais, eles permitiram que essa comunicação, esse tráfego eletrônico de documentos se desse por qualquer meio possível e desde que aceito pelo oficial, como a gente aceita por e-mail, a gente aceita por pedidos pelo próprio site e às vezes até envio de documentos pelo próprio WhatsApp, porque o que a gente verifica é se o documento atendeu ou não os requisitos que foram prescritos na lei, com relação principalmente à assinatura por meio de certificado digital. E alguns documentos a gente consegue conferir, por exemplo, a validade dele no site onde foi emitido. Então, assim, não faz muito sentido a gente exigir uma via física, muitas das vezes o próprio original ou até autenticado. Sim. Obrigada, doutor Igor. Doutor Algomiro, eu trabalho com gestão e quando eu não consigo achar uma solução, eu fico buscando essa solução até encontrá-la. E o que o senhor percebe que os cartórios goianos poderiam fazer de diferente para melhorar o serviço prestado, utilizando o apoio do tribunal? Bom, conforme já foi falado aí por praticamente todos, né, eu acho que quem reforçou mais essa questão foi o Biratã. Os cartórios, as serventias extrajudiciais, elas estão presentes na nossa vida do nascimento à morte e passam por todas as nossas relações negociais durante a nossa vida. Então, é de uma importância muito grande a atividade extrajudicial. De uma forma geral, o que a gente percebe na atuação da Corregedoria, e eu digo isso porque, apesar de ter trabalhado em cartório extrajudicial, de ter sido servidor de serventia extrajudicial durante um período, eu somente fui aprender realmente as minúcias, a forma de trabalho, de desenvolvimento das atividades das serventias extrajudiciais depois
que ia assumir essa função na Corregedoria Geral da Justiça aqui do Estado de Goiás. Tendo esse contato mais próximo com as serventias, com os representantes das associações. E a gente vê que, assim, uma grande dificuldade é, muitas vezes, o desconhecimento da atividade, é justamente o desconhecimento das normas que regem a atividade, seja notarial, seja registral. E isso acontece não é somente por aqueles que fiscalizam, é também por aqueles que estão desenvolvendo a atividade, por aqueles que estão lá na ponta, seja por notários, seja por registradores. Então, é preciso, para que essa melhoria aconteça, a primeira coisa é o conhecimento da atividade. É preciso que haja uma preparação constante, uma capacitação sempre daqueles que são os responsáveis pela serventia, né, dos delegatários ou os interinos. Então, é preciso esse aprimoramento, esse conhecimento. Ainda mais agora, nesse momento, em que nós vivemos uma profusão muito grande de normas. Essas normas, elas vêm tanto da esfera federal quanto da esfera estadual. E também com normativas expedidas, seja pela Corregedoria Nacional de Justiça, seja pelas corregedorias estaduais, no âmbito de cada estado. Então, você muitas vezes acaba se confundindo e você não tem esse conhecimento mais aprofundado das normas. Eu estava acompanhando aqui os comentários aqui, durante a fala, e uma das que acompanha a live aqui, se não me engano, a Gênia Carla, ela diz que esse é um dos grandes problemas, que é a quantidade de normas editadas e o conhecimento dessas normas e a aplicação delas na vida prática dos cartórios. Então, isso é um grande problema, é uma situação que nós enfrentamos na Corregedoria, essa falta de conhecimento, principalmente dessas normativas. E veja que de um outro... outra pessoa que está acompanhando aqui também, deixa eu verificar aqui, acho que Fleury, tá? O nome aqui é Fleury FM, falando a respeito justamente disso, né, dessas confronto de normas, porque, especificamente com relação à questão do protesto, e ao que ele pergunta aqui, e sem expor nenhuma posição aqui da Corregedoria, específica da Corregedoria, ele até mostrou aqui a manifestação dele, eu já tinha visto, viu, Fleury? Porque nós temos aqui procedimentos ainda em curso, ainda em andamento, para decidir a respeito dessa questão, e essa questão, ela não é fácil, porque há uma projeto de lei tramitando no Congresso, o Naurican sabe bem disso, dispondo a respeito dessa questão, e nós temos atos, seja de governos estaduais, seja de corregedorias estaduais tratando da questão, mas veja, só buscando aqui para vocês, a primeira, um dos primeiros atos da Corregedoria nossa nacional, que foi o provimento 91, lá de 22 de março de 2020, ele disciplina no artigo 1º que a competência para tratar de serviços extrajudiciais é exclusiva do Poder Judiciário, mas que, não obstante isso, durante esse período de pandemia, é preciso observar as normativas dos governos estaduais a respeito do funcionamento das atividades. Veja bem, funcionamento é o que está dizendo aqui a normativa do CNJ. Então, o funcionamento se as serventias vão estar atendendo presencialmente ou não. Esse, pelo menos, é o meu entendimento a respeito da questão. E depois veio o provimento, já tratando especificamente do protesto, que é o provimento 97, e eu acho que lá no artigo 1º, no parágrafo 3º do artigo 1º desse provimento, ele não deixa muita dúvida a respeito da disciplina do CNJ a respeito da questão, da Corregedoria Nacional da Justiça a respeito da questão, que ele diz, no parágrafo 3º, considera-se dia útil para o fim da contagem do prazo para o registro do protesto. Então, se ele não tivesse disciplinando a questão e dizendo que a atividade ela continua em vigor, que a atividade referente aos protestos está em vigor durante esse período, não haveria necessidade desse dispositivo aqui nesse provimento do CNJ, porque ele seria, como diz o ditado popular, chover no molhado, porque a própria lei já disciplina isso. Mas o CNJ veio para regulamentar isso e dizer, olha, dentro da atividade exclusiva do Poder Judiciário, disciplinar a atividade extrajudicial, nós estamos aqui editando esse provimento e tratando a respeito da questão referente ao protesto. Então, veja,
aqueles atos editados pelo Executivo, seja pelo governo estadual, seja pelo governo municipal, e que determine a suspensão de atividade de uma forma geral, elas vão ser observadas, claro que vão, até porque aí estaria em risco a saúde das pessoas, né, a própria vida das pessoas, e o que como eu disse no início aqui, o que nós buscamos em primeiro lugar é a segurança das pessoas, é o que a gente busca. Mas, então, assim, uma grande dificuldade que as serventias enfrentam, e principalmente nesse momento, é o conhecimento desses normativos, né, que cada hora traz uma orientação de uma forma que acaba conflitando em algumas situações um normativo com o outro. Mas o certo é que aqueles que são editados pelo CNJ, que tem a competência, que é órgão do Poder Judiciário, ainda que seja órgão administrativo do Poder Judiciário, que tem a competência para editar as normas referentes a serviço extrajudicial e da corregedoria local, elas é que devem prevalecer, salvo situações sanitárias e que sejam decretadas pelos governos locais, seja do estado, seja do município, que aí sim vai ser observada, mas a corregedoria está sempre atenta para isso. Então, a orientação sempre é que se busque conhecer essa atividade, da forma como eu fiz e estou fazendo aqui agora, à frente dessa atividade aqui na Corregedoria Geral da Justiça. Buscar conhecer o serviço, buscar conhecer a atividade, a forma como é desenvolvida e ter a consciência, a noção da importância desse trabalho que é desenvolvido pelas serventias extrajudiciais, Denise. Obrigada, doutora Aldemir. Nossa, passou muito rápido. Temos 8 minutos só para concluir. Então, eu gostaria de agradecer a vocês todos pelo convite aceito, né, de estarem aqui conosco, transmitindo para vários titulares de cartórios, tanto de Goiás quanto do Brasil, que existe possibilidade desse trabalho em conjunto do tribunal com titulares de cartório, com as serventias extrajudiciais, para prestar um serviço de excelência para a sociedade. Então, doutor Naurican, em um minuto para o senhor se manifestar e se despedir do pessoal. Eu quero só lembrar essa questão de suspender o protesto. Nós temos um projeto que foi alterado, que veio da Câmara, o 675 de 2020, foi alterado, que não dispunha de protesto, dispunha da suspensão do Serasa, do SPC, por 90 dias, e aí foi completamente desfigurado no Senado, por pressões diversas, né, e suspendeu o protesto até o final do ano. Nossa. Então, todos os colegas que tiverem acesso a alguém que tem acesso a deputado federal, conversem com eles e falem como é absurdo isso aí, como que nós vamos ter, como que a sociedade vai ficar sem um serviço de protesto. A sociedade precisa. Eu sei que, além de provocar 30 mil empregos diretos e 150 mil indiretos, desempregos, né, perda de 30 mil empregos diretos e 150 mil indiretos, e que vai nos afetar bastante, o mais importante de tudo é a perda que a sociedade vai ter. O protesto é um serviço essencial também, como os demais. E ele é a melhor forma dos credores obterem seu crédito. Veja, hoje nada está funcionando direito em termos de cobrança, os protestos estão funcionando bem, com até 92% de recuperação para aqueles que nós conseguimos intimar efetivamente. Você querer suspender o protesto para resolver a situação da crise atual é a mesma coisa de começar a pegar fogo no seu quarto. Você está no 20º andar, você pular da janela, pensando, não, agora eu estou livre do fogo, pulei da janela, aí vai descer 20 andares e vai morrer lá no final. Melhor abrir a porta e descer as escadas, né? Acabar com o protesto é mais ou menos como pular na janela. Pode ser que na hora você sinta um certo alívio, mas daqui a bem pouco tempo você vai estar numa enrascada bem grande, porque é um serviço essencial e a sociedade precisa dele. Muitas vezes quem vai receber o título, ele está com uma situação financeira muito pior do que quem vai pagar. E nós temos, durante esse período que nós temos funcionado, durante essa pandemia, visto a satisfação de credores e até de devedores em pagar e saber que estão ajudando a roda da economia a girar, que não pode parar para esperar o bonde passar. Então, eu agradeço bastante a todos, agradeço, Denise, agradeço mais uma vez essa disposição da nossa corregedoria aqui de Goiás, de participar, de buscar
soluções para problemas, de estar em contato com a atividade, de conhecer a nossa atividade, porque para tomar decisões é preciso conhecimento, e isso a nossa corregedoria daqui tem. Obrigado, doutor Alvamiro, obrigado, doutor Sérgio, obrigado, doutor Biratã, por essa disposição, por essa atuação essencial nesse momento, principalmente. Quantas reuniões nós estamos tendo sempre, toda semana, para resolver diversos assuntos. E sem essa integração isso não seria possível. Então, obrigado a todos pela participação. Obrigado, Igor, por estar participando. Você é o nosso presidente maior, é presidente residual, como diz o doutor Alvamiro. Quem que é o presidente de tal coisa? Eu acho que é o Igor. Na dúvida, é o Igor. Não sei, mas na dúvida o presidente é o Igor. Se for em Goiás, o presidente é o Igor. Então, obrigado, Igor, obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima. Doutor Igor, aproveitando, então, já que o senhor é presidente maior. Eu agradeço mais uma vez o convite e queria fazer um elogio público aqui ao desembargador Kisley, ao doutor Gomir e toda a sua equipe da Corregedoria, que sempre com muito carinho, respeito e inteligência tem nos ouvido os notários registradores e tem constantemente se preocupado com as mais diversas questões relacionadas aos cartórios que são levadas à Corregedoria. E a intenção deles não é empurrar com a barriga até a próxima gestão, é realmente resolver o problema, sempre com muita coragem. Eles enfrentam todas as questões que são levadas até a Corregedoria e sempre nos têm trazido aí soluções muito inteligentes, que têm realmente pacificado os ânimos e têm trazido benefícios diversos benefícios para a sociedade. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Naurican. Você, desde muito tempo, que é um grande parceiro, eu sempre me inspirei em você. Quando eu comecei, eu estava com concurso de cartório, e hoje eu posso dizer que eu tenho um amigo a quem admiro bastante ao meu lado, trabalhando comigo. E a você, Denise, por ter organizado esse evento, e não só aqui em Goiás, mas no Brasil inteiro. Esse não é o primeiro evento, já foram feitos diversos outros, com outras temáticas. E então, assim, parabéns a você e desejo muita sorte aí nessa caminhada. Muito obrigado a todos e agradeço também àqueles que nos ouviram. Muito obrigado. Doutor Igor. Doutor Biratã. Vou fazer uma referência à fala do doutor Igor, há pouco, acerca do novo normal, né, que nos apresenta aí, que ele citou que, às vezes, as pessoas não davam o reconhecimento, né, no início ao documento digital, né, ao documento eletrônico. E é importante dizer, só para pontuar, que no estado de Goiás, aqui nós temos utilizando um selo eletrônico, em que esse selo ele dá autenticidade, né, aos atos cartorários, né. Então, para fins né, até para a população, precisa estar ciente disso, que todo documento, né, isso é importante dizer, todo documento produzido nas serventias extrajudiciais do estado de Goiás, a sua autenticidade, a sua validade pode ser verificada através do site do Tribunal de Justiça, por meio desse código, né, que é aposto em todos os documentos expedidos no estado de Goiás. Então, é uma segurança, né, doutor Igor, doutor Naurican, ao usuário. Então, esse documento, ao ser posto no fluxo de utilização dos documentos produzidos nos cartórios, eles podem ser checados pelo usuário, né, pelo aquele que porta o documento, aquele em que o documento será apresentado. Só essa pontuação e, no mais, agradecer a Tchá e a você, Denise, pela iniciativa, aos demais colegas aí de bancada virtual, né, pelo debate. Tenham todos um excelente dia. Obrigada, doutor Sérgio. Bom, queria agradecer a todos pela oportunidade e agradecer também ao doutor Alvamiro pelo respaldo de sempre, né, aos servidores da Corregedoria, ao trabalho desempenhado pela Corregedoria, né, lembrando que é um prazer trabalhar, né, numa equipe onde todos os servidores trabalham assim, buscando um bem comum, né? Agradecer também ao doutor Naurican, ao doutor Igor, pela proximidade, pela parceria de sempre aí, lembrando que a Corregedoria estará sempre de portas abertas, né, para qualquer demanda que vier das associações, e agradecer também
o trabalho desempenhado por toda a equipe da corregedoria, o trabalho da assessoria correcional, o trabalho de todos os integrantes da diretoria, né, o trabalho da diretoria de informática, que é de suma importância para que possamos realizar de forma mais rápida, né, e otimizar o serviço prestado. Obrigada, doutor Sérgio. Doutor Algomiro. Bom, o tempo já está esgotando aqui, parece que são 2 segundos, mas de qualquer forma eu quero deixar registrado meus agradecimentos, primeiro para essa equipe da corregedoria, na pessoa do Sérgio e do Bira, gostaria que transmitissem aos demais colaboradores, aos demais colegas da assessoria correcional, da diretoria, o meu reconhecimento por esse apoio que vocês sempre têm prestado e pelas orientações que me são passadas, principalmente para conhecimento dessa atividade. Tenho certeza que eu vou sair muito mais rico em experiência depois de ter esse convívio com essa equipe da corregedoria. Agradeço também ao Norican e o Igor, e levem também o agradecimento aos demais representantes das demais associações, por estarem sempre próximos da corregedoria, né? Não adiantava nada se a corregedoria querer se aproximar dos notários registradores, das associações, se elas não quisessem também. Então, eu acho que foi um casamento que deu muito certo. Então, nós reconhecemos isso na pessoa dos representantes das associações, é muito positivo para a corregedoria e realmente é a forma mais correta, no meu modo de ver, de se tomar decisões, né? Decisões construídas de forma compartilhada entre todos os envolvidos no processo. E, por fim, agradeço a Denise pela iniciativa e por essa oportunidade de estar aqui participando e aquelas pessoas que estão aí nos vendo e nos ouvindo aqui nessa live. Agradeço a todos. Uma boa semana para todos. Obrigada, doutor Algomiro. Agradeço, então, mais uma vez a presença de vocês. Foi muito significativa para o segmento. Que cada vez possamos estar mais unidos para um bem maior, né? Que é a sociedade, que são as pessoas, que é aquele que precisa utilizar o serviço da serventia extrajudicial ou dos tribunais. E que nós possamos continuar para algo melhor perante a sociedade. Agradeço a todos, então. Uma boa semana, fiquem com Deus. Amém.